nome é Aline Florner, produtora do canal Estudante Estuda, professora e criadora do método QR2 de estudo por questões. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para ser notificado das próximas aulas. Curtiu esse vídeo? Então tá esperando o quê para deixar aquele like e ativar o sininho para mais vídeos como esse? Deixe um comentário dizendo o que achou das questões. Prometo que vou te responder como fazer um estudo reverso com questões e obter o melhor rendimento em concursos com o método QR2. Ao começar a bateria de questões, leia a questão. Tem certeza da resposta? Segue o vídeo. Tem dúvidas, mas tem quase certeza? Pause o vídeo e reflita sobre a questão. Isso vai aguçar seu cérebro e ele vai entender e reter melhor aquele conhecimento. Responda e dê o play. Veja a resposta e anote sua dúvida. Repita isso para todas as questões. No final da bateria, releia todas as suas anotações. Amanhã, releia suas anotações e refaça a bateria. Veja se melhorou. Melhorou? Você está no caminho certo. Piorou? Releia suas anotações mais vezes e refaça a bateria até melhorar. As anotações e revisões frequentes vão fazer você subir de nível e vai melhorar muito nas provas. Se você quiser aprofundar na metodologia de estudo por questões, temos duas opções. Se quiser questões em vídeos, áudios e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer meu curso de elite para a área policial. Ou, se quiser estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Boa aula! Vamos para a tela? Olá! Na aula de hoje teremos questões de língua portuguesa. Banca CESP, MPU, Analista 2018. Contudo, uma calamidade seria um caso de injustiça apenas se pudesse ter sido evitada, em especial se aqueles que poderiam ter agido para tentar evitá-la tivessem deixado de fazê-lo. Entre os requisitos de uma teoria da justiça, inclui-se o de permitir que a razão influencie o diagnóstico da justiça e da injustiça. Na expressão fazê-lo, a forma pronominal lo retoma a ideia de agir para tentar evitar uma calamidade. Item correto. No caso em tela, temos o pronome demonstrativo neutro, fazê-lo, fazer isso, agir para tentar evitar uma calamidade. Banca CESP, TCE, Auditor 2018. No trecho, o que faz com que a memória se torne seletiva não é o mundo atual, informatizado, rápido e denso em informações. Ela o é por definição, já que sua porta de entrada é um funil poderoso. O termo o, em ela o é por definição, remete ao elemento letra A memória, letra B, seletiva, letra C, um funil poderoso, letra D, o que faz com que a memória se torne seletiva, ou letra E, o mundo atual. A alternativa correta é a letra B. No caso em tela, temos o como pronome demonstrativo, retomando o adjetivo seletiva. Ela o é por definição, ela é seletiva por definição. Banca CESP, CGE, Conhecimentos Básicos 2019. Julgue a proposta de reescrita para o trecho. Ainda hoje, em muitos rincões do nosso país, são encontrados administradores públicos cujas ações em muito se assemelham às de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico. Muitos rincões do nosso país, ainda hoje, têm administradores públicos cujas ações muito assemelham-se às ações do imperador babilônico Nabucodonosor. Item errado. Cujas as ações. Não há artigo após cujas. Forma correta, cujas ações. Banca CESP, CGE, Conhecimentos Básicos 2019.
Julgue a proposta de reescrita para o trecho. Ainda hoje, em muitos rincões do nosso país, são encontrados administradores públicos cujas ações em muito se assemelham às de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico. Ainda hoje, administradores públicos com ações que muito assemelham-se àquelas de Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, são encontradas em muitos rincões do nosso país. Item errado. Muito assemelham-se, erro de colocação pronominal. Muito é advérbio e atrai próclise. Observação: próclise é a colocação do pronome antes do verbo. Banca CESP, Seduc Conhecimentos Básicos 2018. Daí que eu não pudesse reduzir a alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras. Ensino em cujo processo o alfabetizador fosse enchendo com suas palavras as cabeças supostamente vazias dos alfabetizandos. A expressão em cujo poderia ser substituída, sem prejuízo para a correção gramatical do texto, pela expressão do qual. Item errado. Na questão, a banca sugere trocar diretamente o cujo por o qual, no qual, em mais o qual, no lugar de em cujo. Cujo não pode ser trocado diretamente por nenhum outro pronome relativo, pois causaria perda da relação de posse entre ensino e processo. Logo, haveria prejuízo. Banca CESP, TCE, Agente Documentação 2018. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando e, em segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem homogênea nem constante. Julgue o item. O vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo aspecto. Item errado. Na questão em tela, o adjetivo constante, qualificando o substantivo relação. Conclusão: não qualifica o termo aspecto. Banca CESP, PGE, Analista Judiciário de Procuradoria 2019. A própria palavra crise é bem mais a expressão de um movimento do espírito que de um juízo fundado em argumentos extraídos da razão ou da experiência. Os sentidos e a correção gramatical do texto seriam mantidos se fosse inserido o vocábulo do imediatamente após a palavra espírito. Item correto. A palavra crise é bem mais a expressão de um movimento do espírito, que de um juízo fundado em argumentos extraídos da razão ou da experiência. Observação: nas estruturas comparativas, o do é facultativo. Banca CESP, Telebrás 2015. Se destaca a criação de uma agência reguladora independente e autônoma, a Anatel. A substituição de autônoma por com autonomia prejudicaria a correção gramatical do texto. Item errado. É um caso de adjetivo com função de adjunto adnominal porque está ligado ao nome agência, que pode ser substituído livremente por uma locução adjetiva equivalente. No caso em tela, agência reguladora autônoma e agência reguladora com autonomia se substituem sem prejuízo à correção gramatical do texto. Banca CESP, TCE 2017. Auditoria consiste na análise, à luz da legislação em vigor, do contrato entre as partes. O sentido original e a correção gramatical do texto seriam preservados caso a expressão em vigor fosse substituída por vigente.
Item correto. Uma legislação vigente, adjetivo, é uma legislação que está em vigor, locução adjetiva. Observação: são apenas duas formas diferentes para a mesma função. Banca CESP, SE Distrito Federal, 2017. Ver você me deu muito prazer. A menina está muito engraçadinha. Como modificadora das palavras prazer e engraçadinha, a palavra muito que as acompanha é, do ponto de vista morfossintático, um advérbio. Item errado. Muito prazer. Muito se refere a substantivo e é pronome indefinido, que indica quantidade vaga, sem precisão. Muito engraçadinha. Muito se refere ao adjetivo engraçadinha e é advérbio. Observação: o advérbio é a única classe que modifica adjetivo. Conclusão: somente em muito engraçadinha temos muito como advérbio. Banca CESP, TCE, Agente Documentação 2018. Quando nos referimos à supremacia de um fenômeno sobre outro, temos logo a impressão de que se está falando em superioridade. O vocábulo logo tem o sentido adverbial de imediatamente. Item correto. A impressão vem imediatamente após a referência à supremacia. Banca CESP, TRE, Analista 2017. Surgiu a necessidade de organizar disciplinadamente essa escolha. O vocábulo disciplinadamente exprime circunstância de modo. Item correto. Os advérbios terminados em mente normalmente indicam modo. No caso em tela, equivale a de modo disciplinado. Banca CESP, TRE, Analista 2017. Quer dizer, apesar de o uso do voto ser ancestral, a organização do sistema eleitoral tem origem no século XVII, com o surgimento de governos representativos na Europa e na América do Norte. A expressão "com o surgimento de governos representativos na Europa e na América do Norte" exprime uma consequência. Item errado. Analisando o caso em tela, podemos entender que, com o surgimento de governos representativos na Europa e na América do Norte, exprime tempo ou causa. O sistema eleitoral surgiu quando do surgimento de governos representativos, ou o sistema eleitoral surgiu por causa do surgimento de governos representativos. Banca CESP, PRF 2019. Mas, e antes dos censores, como é que se fazia? Imagino que algum funcionário trepava na antena mais alta, no topo do maior arranha-céu, e, ao constatar a falência da luz solar, acionava um interruptor e a cidade toda se iluminava. A correção gramatical e os sentidos do texto seriam mantidos caso se suprimisse o trecho "é que" em "como é que se fazia". Item correto. "É que" é a expressão expletiva e foi usada apenas para ênfase. Logo, pode ser suprimida sem qualquer prejuízo sintático ou semântico. Como é que se fazia? Como se fazia? Como era feito? Banca CESP, FAM, Cargos de Nível Médio, 2018. Essa estranha margem de manobra, ou, em melhores palavras, essa interseção entre um profundo pessimismo e a utopia de se construir um mundo melhor, é que mobiliza os homens para a ação. Seria mantida a correção gramatical do último período do texto
caso o trecho é que fosse suprimido. Item correto é que é expressão expletiva. A supressão de é que não causará erro nem mudança de sentido. Essa estranha margem de manobra é que mobiliza os homens para a ação. Essa estranha margem de manobra mobiliza os homens para a ação. Banca CESP, Instituto Rio Branco, 2015. Julgue o item que se segue. O sentido da frase "o realismo só gera certo pessimismo em uma primeira fase" seria alterado se o advérbio só fosse posposto à forma verbal gera, da seguinte forma: o realismo gera só certo pessimismo. Item correto. O realismo só gera certo pessimismo em uma primeira fase. Só faz isso, só gera. O realismo gera só certo pessimismo em uma primeira fase. Só gera pessimismo, não gera outra coisa. Banca CESP, PRF, 2019. Mas, e antes dos sensores, como é que se fazia? Imagino que algum funcionário trepava na antena mais alta no topo do maior arranha-céu e, ao constatar a falência da luz solar, acionava um interruptor e a cidade toda se iluminava. A substituição da locução "a cidade toda" por "toda a cidade" preservaria os sentidos e a correção gramatical do período. Item errado. O artigo "a" faz diferença no sentido. A cidade toda, a cidade inteira, a cidade por completo. Toda a cidade, todas as cidades, qualquer cidade. Banca CESP, SEDF 2017. O aspecto da implantação do português no Brasil explica por que tivemos, de início, uma língua literária pautada pela do Portugal contemporâneo. O emprego do artigo definido imediatamente antes do topônimo Portugal torna-se obrigatório devido à presença do adjetivo contemporâneo. Item correto. Vou a Portugal não pede artigo. Vou ao Portugal contemporâneo está sendo determinado. Não é um Portugal qualquer, é um Portugal específico, é o contemporâneo. Banca CESP, PGE, Analista Judiciário de Procuradoria, 2019. Ninguém poderia ficar impassível diante de uma mudança dessa envergadura, por isso a sensação mais difundida é a desorientação. Seria mantida a correção gramatical do texto se o trecho, diante de uma mudança, fosse alterado para ante a uma mudança. Item errado. Ante e perante são preposições indicativas de lugar. Após as preposições ante e perante, não se usa preposição a. Banca CESP, UNB, Polícia Civil, 2012. Em um momento que os Estados-nação se dobram diante das forças do mercado, pode-se substituir diante das por perante as, sem prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido original do texto. Item correto. A troca de diante das por perante as não prejudica a correção, não prejudica o sentido. Banca CESP, PGE, Analista Judiciário de Procuradoria 2019. Que fique claro, não tenha nenhuma intenção de difamar ou condenar o passado para absolver o presente, nem de deplorar o presente para louvar os bons tempos antigos. Desejo apenas ajudar a que se compreenda que todo juízo excessivamente resoluto nesse campo
corre o risco de parecer leviano. No período em que se inserem os trechos para absolver o presente e para louvar os bons tempos antigos, exprimem finalidades. Item correto. A preposição para, antes de uma ação, indica o sentido de propósito na forma de uma oração subordinada adverbial final. Banca CESP, TCE, Agentes de Documentação 2018. Portanto, do ponto de vista cronológico, a fala tem precedência sobre a escrita, mas do ponto de vista do prestígio social, a escrita tem supremacia sobre a fala na maioria das sociedades contemporâneas. A expressão sobre a no trecho acima tem o sentido de a respeito da. Item errado. Se o sentido é de assunto, a troca é possível, mas, na questão em tela, o sentido é de prevalência, de posição superior. Banca CESP e FAM, cargos de nível médio 2018. Com a multiplicação das demandas sociais, no lugar de soluções únicas para a cidade, passou-se a considerar a segmentação ainda maior de interesses. Mantendo-se a correção gramatical e a coerência do texto, a expressão com a poderia ser substituída pela expressão devido a. Item correto. A multiplicação das demandas sociais é a causa da segmentação de interesses que dificulta a tomada de uma decisão única. Conclusão: o termo introduzido por com poderia sim ser substituído pela locução causal devido a. Banca CESP e FF 2018. É comum que pais de baixa escolaridade lutem para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade. A oração para que os filhos tenham acesso ao ensino de qualidade expressa a circunstância de: letra A, finalidade; letra B, causa; letra C, modo; letra D, proporção; ou letra E, concessão. A alternativa correta é a letra A. Os filhos terem acesso ao estudo é o propósito, a finalidade da luta dos pais. Conclusão: a preposição para introduz oração final. Banca CESP, FUB, cargos de nível médio 2011. Em importar dos Estados Unidos da América, a preposição de, contida em dos, expressa a ideia de procedência. Item correto. De onde estamos importando? Dos Estados Unidos da América. Há uma relação de origem ou procedência. Banca CESP, Polícia Federal, Perito Criminal 2018. A maioria dos laboratórios acredita que o acúmulo de trabalho é o maior problema que enfrentam, e boa parte dos pedidos de aumento no orçamento baseia-se na dificuldade de dar conta de tanto serviço. A preposição de, empregada logo após dificuldade, poderia ser corretamente substituída por em. Item correto. A maioria dos laboratórios acredita que o acúmulo de trabalho é o maior problema que enfrentam, e boa parte dos pedidos de aumento no orçamento baseia-se na dificuldade em dar conta de tanto serviço. Não há prejuízo. Observação: alguns verbos ou substantivos que pedem preposição de ou com, quando seguidos de uma oração, passam a utilizar a preposição em. Dificuldade em dar conta do problema. CESP, CGM João Pessoa, 2018.
Os sentidos originais do texto seriam alterados caso, em hierarquias que colocam certas pessoas, negros, pobres e mulheres, implacavelmente debaixo da lei, a palavra certas fosse deslocada para imediatamente após pessoas. Item correto. A mudança de sentido. Certas pessoas. Certas é pronome indefinido, indicando pessoas indefinidas, quaisquer pessoas. Pessoas certas. Certas é adjetivo, indicando pessoas específicas, exatas. Banca CESP SEDF 2017. Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática que é complexa. Do ponto de vista naturalista, não faz sentido afirmar que há gramáticas melhores e gramáticas piores. A palavra qualquer foi empregada no texto no sentido de toda. Item correto. O pronome indefinido todo antes de um substantivo sem artigo tem sentido geral de qualquer. Banca CESP, Cefaz, Auditor do Estado 2018. Mesmo agora, quando já diviso a brumosa porta da casa dos 70, um convite à viagem tem ainda o poder de incendiar-me a fantasia. Com relação ao trecho incendiar-me a fantasia, é correto interpretar a partícula me como o possuidor de fantasia. Item correto. No caso em tela, temos um pronome pessoal com sentido possessivo. Incendiar-me a fantasia equivale a incendiar minha fantasia. Banca CESP, STM, Analista Judiciário 2018. Aqui, neste escritório, onde a verdade não pode ser mais do que uma cara sobreposta às infinitas máscaras variantes, estão os costumados dicionários da língua e vocabulários, os Morais e Aurélios, os Morenos e Torrinhas, algumas gramáticas, o Manual do Perfeito Revisor, vade-mecum de ofício. O emprego de neste decorre da presença de vocábulo aqui, de modo que sua substituição por nesse resultaria em incorreção gramatical. Item correto. O autor fala em primeira pessoa, em referência ao próprio escritório em que está o escritório próximo. Conclusão. A forma correta é neste. Observação. O pronome nesse faria referência a um escritório próximo de quem ouve. E aí, acertou ou errou? Deixe um comentário que eu vou te responder.